Amados irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Palavra de hoje, amados irmãos, aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Amados irmãos, sabemos que Pedro, ele instrui os irmãos aqui em várias coisas, né? Em vários sentidos, como deve se comportar, como deve viver, né? Sabemos que Pedro foi escolhido por Jesus para ser o pastor, né? Pedro é posto pastor por Jesus, né? E o apóstolo Pedro, ele, glória a Deus e aleluia, teve esta honra, né? Por isso, amados irmãos, é muito importante o pastor na igreja. O pastor que é sério, que leva a palavra verdadeira, prega sobre a santificação do corpo, da alma e do espírito, ele é muito importante. Ele é chamado anjo da igreja. Então essa ideia, essa história que não precisa estar na igreja, que não precisa tomar a ceia, não é bíblico, amados irmãos. Não é bíblico. Tem sim que ter o pastor, tem que tomar a ceia, né? Tudo certinho para estar dentro da Bíblia. Agora é lógico que você tem que tomar cuidado com a igreja, né? Que você também está frequentando, se tem doutrina ou não, né? E tem igreja para todo gosto aí, né? E também o pastor, se ele é um homem de Deus ou não, porque tem pastor que ele aparece e diz assim, eu sou pastor, mas você não sabe a origem dele, né? Eu estava numa igreja lá, e eu não gostei, e me titulei pastor, agora eu sou pastor aqui nessa igreja, abri uma igreja, abri um salão, abri uma igreja, agora eu sou pastor aqui porque lá eu não estava gostando. Aí ele não queria ser submisso às autoridades, aos pastores, e ele se titulou pastor. Hoje é muito fácil titular pastor. Tem uns que ele mesmo unge ele. Então ele vai pulando a etapa, né? Ele não passa como, por exemplo, cooperador, diácono, presbítero. Ele pula todas essas etapas aí. Diaconato, presbitério, ele vai pulando tudo e já se titula pastor. Então precisa ver a origem dele, quem que ungiu ele a pastor, né? Se ele foi o primeiro diácono, depois presbítero, depois foi ungido a pastor. Porque de repente ele pulou tudo isso aí, diaconato, presbitério, passou por cima de tudo e se titulou pastor. E nem sabe quem que ungiu ele. Se quem ungiu também tinha, se era também pastor, e se era homem de Deus também, para ter uma unção realmente consagrada, fiel e verdadeira. Porque se uma pessoa que anda tudo errado consagra o outro, né? Então hoje fica errado. Hoje é muito fácil titular pastor. A pessoa abre a igreja, titula pastor, né? E fica nisso aí, né? Por exemplo, quando eu comecei, a gente começa como membro, depois aí fala cooperador, né? Você começa a cooperar na obra, né? Aí depois, no caso, eles colocam para dirigir igreja. Quem dirige igreja, sem ser ungido, não é pastor, mas está dirigindo como se fosse pastor. Isso aconteceu comigo. Eu dirigi sem ser ungido, só ajudando ali, mas na função de pastor já, entendeu? Só que o meu chamado, o próprio Deus me chamou, foi para ser pregador, uma voz que clama nessa terra contra o pecado, entendeu, amados irmãos? Agora, é muito fácil você titular pastor. Tem igreja por aí que você entra, hoje você é diácono, amanhã você é presbítero, depois você já é pastor, ou então pula etapas, já vira pastor de uma hora para outra. Aí já abre a igreja, pronto. Mas pulou o presbitério, pulou o diaconato, presbitério, não foi diácono, não foi ungido a diácono, não foi ungido a presbítero,
e já pulou como pastor. Veio lá da igreja que ele não gostava, abriu a igreja. Aí depois ele ficou, eu sou pastor, não é fácil para ser pastor, né? Não é qualquer um que tem que ser pastor. Mas você não sabe a origem dele. Se ele foi fiel, se ele não pulou as etapas, se ele foi ungido a diácono, depois ungido a presbítero, depois ungido a pastor. Se ele não pulou tudo isso aí. E quem que ungiu ele, que ninguém sabe também. Então, ter muitos pastores aí é fácil, mas precisa ver a origem. Eu conheço, amados irmãos pastores, que vem ralando aí, tem sido, ralou para ser diácono, depois ralou para ser presbítero, agora está esperando ainda para ser ungido a pastor já, ó. Dirige igreja como pastor há muito tempo e está fazendo isso aí. Não pulou etapas, esse é o verdadeiro pastor. Agora o pastor que pula o diaconato, pula o presbitério, já se titula pastor, perigoso, né? E Pedro não, Pedro primeiro ele é apóstolo, né? De Jesus. Jesus envia eles para pregar, para fazer a obra, passa por muita coisa. Depois Jesus catar Pedro e pôr como pastor, entendeu? Então não é de qualquer maneira não. Se titula pastor aí, já abre a igreja aí, né? Amados irmãos, então a palavra do Senhor vai dizer aqui, o apóstolo Pedro dizendo aqui, nós estamos lendo o livro de Pedro, agora já estamos no capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz, no versículo 12 do capítulo 2. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falar mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em vós. Observem. Então vejam que aqui o apóstolo Pedro ele dá um alerta aos irmãos, não dá mau testemunho, para que aqueles contradizentes, malfeitores, que já gostam de falar dos servos de Deus, que já gostam de falar dos que servem a Deus, se envergonharem e não ter com o que falar. Para nós ter uma vida limpa diante de Deus e dos homens, para que eles vejam Deus em nós, porque eles já gostam de falar, e se nós dermos brecha, aí fica pior. Então, que nós sejamos fiéis, para que eles não venham ter o que falar de nós, né? Olha que instrução maravilhosa que Pedro dando à igreja aqui, e hoje para nós. Versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados, para o castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Aqui o apóstolo Pedro ele ensina os irmãos a obedecerem e honrarem as autoridades, que as autoridades foi instituída por Deus para o castigo dos errados e louvor, está dizendo aqui, dos que praticam bem. Você não vai ver a justiça prendendo pessoas que andam corretos. Então a justiça é para os injustos. Já é uma justiça deixada por Deus, já mostrando também a justiça divina como vai ser, né? Que os que obedecem a Deus vai ser salvo, e os que não obedecem serão presos eternamente no lago de fogo. E hoje o que a gente vê, até mesmo crentes conhecedor da palavra ou não conhece a palavra, colocando foto das autoridades, falando mal das autoridades, né? E sujando o nome das autoridades, sendo que a Bíblia manda seja quem for a autoridade. A Bíblia manda nós orarmos para as autoridades, para que o Brasil, o mundo vai bem, para que Deus prospere e para que nós também não venha pecar contra Deus. Temos que honrar as autoridades constituídas por Deus, seja quem for. E o cristão também não tem que envolver com política. O cristão ele é chamado para envolver com as coisas de Deus e orar para as autoridades, seja